Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica das análises da off-season e previsões da época 23-24. E agora vamos para o Texas, para o vencedor da Liga dos Últimos, exato. Desculpem usar este termo, mas é verdade. Os Santo António Spurs foram os vencedores do draft, por isso são os vencedores da Liga dos Últimos. Ora, então, falar daqui da equipa de Texas, que ganharam da Brick Price, digamos assim, o Vitor Amanyama. E não vamos falar só dele, obviamente, porque há mais coisas a falar aqui da equipa de Santo António. Comigo está uma casa bem composta. Acho que desta rúbrica é o episódio que tem mais gente. Exato. Quem diria? Um episódio de Santo António Spurs ser um episódio atualmente, atenção, porque vai haver um episódio dos Lakers. Eu acredito que os Lakers vai ser para aí 6 ou 7 gajos aqui metidos, mas pronto. Mas aqui o Santo António Spurs, estou aqui com mais 3 adeptos e vou apresentar já. Primeiro, um que já veio cá, aliás, até fez a sua estreia aqui no podcast, que veio, lá está, em junho, quando foi a previsão da época, é o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, obrigado de novo pelo convite. Tinha ficado marcado em junho que voltaria, então estou aqui pronto para fazer a previsão e os hot takes caso sejam necessários. Obrigado de novo. Muito bem. Também quem veio cá é uma cara conhecida aqui no podcast, mas é mais para a questão de basquetebol nacional. Mas agora foi dar uma perninha aqui para a NBA para comentar, lá está, a sua equipa favorita, os Spurs, que é o José Pedro Barbosa. Tudo bem, José? Está tudo, Cirila. É verdade, aqui a primeira aventura pelo mundo da NBA, aqui no Pausa Técnica, já falámos basquetebol feminino, basquetebol masculino, mas tudo a nível nacional, e agora aqui a representar também os Spurs, uma equipa também que me diz e que sempre gostei, e portanto, com todo o gosto estou aqui para falar um pouco sobre os Spurs e a nova era em Santo António. Exato. E também, por fim, e não menos importante, adeptos Spurs e também dos Texans, a equipa ali da NFL, Houston Texans. Ele tem que pedir lá à malta de Santo António para arranjar uma equipa para a NFL, não é? Para apoiar uma equipa de Houston e é fã de Santo António. Não percebo. Estas rivalidades dos Texans, aliás, já vamos tocar daqui um bocado de outra mini rivalidade assim que não sei, é daquelas rivalidades que não percebo sinceramente, mas pronto. Que é o grande Arthur, lá está que já vem também cá muitas vezes a falar mais para as questões da NCAA ou do draft. Tudo bem, Arthur? Força, força. Não estás a... Não, estavas mudo. Agora estás bem. Pois porque tu ligaste o meu microfone, eu também liguei e acabou por ser desligado. Estava a dizer que eu estou bem. Tu como é que estás, Cyril? Eu estou mais ou menos bem. Mais ou menos, pá. Não ganhei o Big Price, mas pronto, vai-se andando. Vai-se andando. Já tiveste piores dias, não te queixes. Olha, agora atualmente os meus Magic. Agora estás a subir a escada. Agora os meus Magic. Tens 2 campeões do mundo no roster e estás-te a queixar. Os irmãos Wagner. Eu já sinto muito melhor com isso. Tenho 2 campeões do mundo, exatamente. Estou confiante que vou conseguir ganhar. E os Nuggets não têm nenhum, já viste? Não digas isso aos americanos, que os americanos dizem, não, os campeões da NBA são os campeões do mundo. Tenho para aí 15 campeões do mundo naquela equipa. Mas pronto. Vamos ver, o Magic já vai ser também outra equipa que vamos falar e que por acaso até estou a deixar passar um bocadinho, mas vai ter que ser falada também, obviamente. Muito bem, mas hoje é para falar dos Spurs e vamos ao primeiro tópico então, falar aqui da off-season, que é o primeiro tópico, lá está tal como nos outros todos os episódios. Off-season dos Spurs, que a primeira grande, digamos assim, move, digamos, não é move, fizeram, foi aqui a renovação do Trey Jones, o base titular da equipa. Aqui um contrato de 20 milhões, perto disso mais ou menos, porque até ali 1 milhão de incentivos, ou seja, é 19 mais 1, digamos, que é mais 1 milhão de incentivos, por 2 anos. Depois tivemos aqui a renovação de, como eu digo, Julian Champagny, como eu digo, assim, parece um nome francês, é por isso que eu digo isto, assim. Também tivemos a renovação de, eu já não vou, só vou dizer aqui o primeiro nome dele, Sandro, o resto... O resto não digo, não me arrisco porque são nomes assim muito, muito esquisitinhos, digamos assim, pá, e eu não vou arriscar dizer aqui. Queres que eu arrisque? Quer? Queres que eu arrisque?
Diz lá. Mamoukelashvili. Mamoukelashvili. Ok. Mamoukelashvili. Foi a minha tentativa. Imagina. Temos de ter aqui alguma compreensão com o rapaz. O abecedário dele não é como o nosso, que são também daquelas escritinhas tipo os chineses. Pelo menos deve ser complicado, coitado. Já o meu nome já é complicado. Imagina tu nem imaginas o que eu passei. Nem imaginas o que eu passei na escola. E o pior, atenção, até o meu segundo nome também às vezes era complicado. O meu segundo nome, nem estou a falar do Cirilo, estou a falar do Luís. Eu gostava de saber como é que os professores se chamavam quando iam ler a tua pauta. Ei, não digas isso, meu. Não digas. Vais trazer lembranças minhas de. Já tive, foi no secundário, diretor de turma, que ao terceiro ano, mesmo assim tinha que ir ao livro de ponto para confirmar como é que escrevia o meu nome. Tinha que ir ao livro de ponto, pá. Fogo, pá. Porque às vezes podia esquecer no L ou do E, pronto, era assim. Mas opa, já tive de tudo. Trocar o Y pelo I. Caril, Sarilho, depois dava para motivos de paródia, digamos, para o meu nome. Mas pronto. Continuando aqui na questão do Spurs, também tivemos aqui como eu digo, uma das ajudas que foi a troca do Cedi Osman. Depois então também tivemos outras questões de trocas, mas não vamos falar porque o Lamar Stevens não está lá, até está no Celtics, e o Cameron Payne também já foi dispensado, e também outro jogador que foi uma ajuda nas trocas, foi a tal ajuda que não percebo entre rivais, foi a questão do Reggie Bullock, em que os Spurs receberam o Reggie Bullock para ajudar o sign and trade do Grant Williams para ir para Dallas. Mas pronto, tocando primeiro no mais interessante, digamos assim, que é no Trey Jones, passando para ti, Marcelo, foi aquela renovação que já em junho já falávamos que sim, fazia sentido a equipa fazer, não era? Sim, porque seria o base que te jogou a maioria dos jogos e os valores até para mim foram surpreendentes, porque pensei que por um ano só ia receber mais, neste caso foi 10 milhões por ano, e o contrato também não tem uma longa duração, ou seja, não existe assim um big overpay, e foi o mais esperado, porque será o base que também será a aposta, acredito eu, só se existir ali uma surpresa, e faz sentido, total sentido esta confiança no Trey Jones por mais 2 anos. José, também gostaste desta renovação? Sim, acima de tudo daquilo que vem visto do Trey Jones, um jogador sólido, um jogador que para o valor, como o Marcelo referiu, o valor do contrato parece-me um valor bem razoável e até também algo surpreendente, dar também aquela continuidade, ou seja, e falamos de um contrato de 2 anos, sempre aquela opção, ok, se as coisas não correrem pelo melhor, arranjamos outras soluções ou o que seja, daqui a 2 anos, cada um segue o seu caminho, está tudo bem, ou então mesmo para potenciais trocas também, as equipas muitas vezes gostam também deste tipo de contratos, portanto, acho que foi uma boa aposta e não tenho dúvidas que, caso aconteça alguma coisa, continuará a ser o base 5 inicial da equipa dos Spurs. Arthur, por fim. Não tenho assim grande coisa a acrescentar. Acho que acredito que os Spurs quisessem um contrato mais longo. Os agentes deviam achar que 2 anos era o suficiente para ele depois poder voltar a ganhar mais dinheirinho. E acho que foi ali um meio termo, não ganha muito, não compromete também no futuro o dinheiro que ele pode vir a ganhar, porque a evolução tem sido constante e tem sido notória ao longo destes anos. Um jogador com pedigree desde o high school, por isso pode ser que os passos continuem a verificar. Alguém que tem melhorado a porcentagem de 3 pontos, ou o talento de 3 pontos todos os anos, o mesmo se verificou nos 2 anos em Duke, por isso acho que foi mais uma boa decisão do front office. Exato, e vamos ver se para o ano vem o irmão também, já agora, está junto, ele é free agent para o ano. Pode ser aquela jogada, não é? Aquela jogadinha e tal, para o ano traz o irmão, não é? E tal, ali um base, se calhar melhor que tu. Mas pronto. Passando aqui para o outro, lá está, como já falei aqui, a renovação do, como eu digo, Julian Champagny, 12 milhões por 4 anos. Arthur, o que é que tu achaste aqui, a continuidade deste jogador? Eu estava a tentar verificar aqui como é que são os últimos anos deste contrato, se é tudo garantido. É não garantido. O último é team option e depois não ou seja, só só este primeiro ano é que é garantido, o resto não é garantido, digamos.
só fica garantido, pronto, passando uma data, acho que é agosto. Exato, acho que é agosto. Ou seja, 2024-25 só fica garantido se for agosto de 2024, 25-26 também agosto de 2024, depois tem a team option. É a primeira garantida e depois tens não garantidos mais um team option. É o típico contrato de alguém que vem de um two-way. Vai ter que todos os anos se provar para manter na equipa depois do início do Summer League fantástico. Acho que era algo que tinha que acontecer e agora vamos ver como é que este ano corre. O ano passado na G-League foi melhorando, os números comprovam isso e acho que é alguém que tem um skill set bastante interessante numa equipa em que os famosos bucket getters não existem muito e acho que é alguém que pode ajudar nesse quesito durante esta época. José. Sim, concordo com o que o Arthur disse, aquilo também que já tinha provado, também com a Summer League que fez. Veremos também, e é isto também que é importante, o tipo de oportunidades que terá ao longo da época, porque olhando também, e vamos depois olhar um bocadinho para o plantel completo da equipa dos Spurs, veremos como é que ele encaixa na rotação, vindo do banco, quantos minutos é que terá, mas parece uma opção, também mais uma opção do futuro, e sempre com este tipo de contrato, com aquela opção de este ano ser mesmo muito importante para ele, porque não é, caso realmente mostre aquilo que potencial que tem e também que seja dada essa oportunidade, acho que depois mais à frente poderá ser também uma opção sólida para o futuro dos Spurs, ou então para outra equipa qualquer na NBA. Marcelo. Não tenho assim mais nada a acrescentar. Acho que a renovação aconteceu até depois da Summer League, se não estou em erro, por isso foi um bom prémio ao que ele tinha feito, porque fez assim bastantes jogos acima dos 20 pontos e com um lançamento de 3 pontos também muito bom. E o contrato também é ir vendo a evolução ao longo do tempo, não existe assim uma garantia de contrato de 4 anos e vamos ver como é que vai se encaixar no roster. Acredito que ficará com os minutos do Keita Bates-Diop, que foi para os Phoenix, e será também uma boa adição, com mais minutos para marcar aqueles pontinhos que podem ser importantes. E por fim, última renovação, o tal Sandro, vou dizer o resto do nome, aqui da Geórgia. José, o que é que tu achaste? Mais um ano aqui para este posto, não é? Embora acho que não vai ter sim muitas oportunidades, sinceramente. É difícil olhando para aquilo que a equipa dos Spurs tem, mas cá está, mais uma vez, olhando para os valores, para a duração do contrato, é mais uma opção, falamos, e é muito importante para as equipas, e quando olhamos para um plantel da NBA, o número de jogadores que uma equipa tem, né, para uma época tão longa, é sempre também muito importante ter menos algum tipo de profundidade, e apesar de ir a ser um jogador jovem, ainda é um jogador jovem, mas já tem também alguma experiência, acho que é importante manter este tipo de jogadores e ter também, cá está, muitas opções ao longo da época, nunca sabemos no que toca também a lesões e assim, mas claro, olhando para o plantel como está agora constituído, o Sandro não me parece que terá muitos minutos na equipa de Popovich. Muito bem. Arthur? Pois é assim, eu acho que o objetivo dos Spurs pelo menos neste primeiro ano, será não utilizar o Wembanyama como poste. Acho que querem ter sempre alguém lá ao pé dele, especialmente aqui nesta primeira época. Vimos o mesmo com o Evan Mobley, jogadores diferentes à sua maneira, mas que têm algumas semelhanças. E o Wembanyama acho que também sempre foi alguém que mostrou-se gostar mais de estar no perímetro. Claro que pode estar lá dentro, isso é outra conversa, mas que acho que é o que o front office quer, é ter alguém como poste no tempo todo ao lado do Wembanyama. E olhando para os Spurs, por acaso até têm bastantes, porque tem o Charles Bassey que está lesionado, que acho que ainda se vai prolongar bem dentro
bem dentro do ano. Depois tem o Zach Collins, que deverá ser o titular, que o Popovich logo não sei se foi na altura do draft, se foi no final da época, que disse que o Collins seria o posto titular no início do ano. O Khem Birch será alguém para mandar embora agora na altura do training camp. Depois fica o Sander Mamukelashvili e o Dominic Barlow, e acho que essa luta pelo segundo lugar, que dá possivelmente um lugar na rotação, estará em disputa nestes treinos até o início da época. Sim. Este training camp, lá está, não só dos Spurs, como também em várias equipas, vai servir também para definir, digamos assim, porque há equipas. Acho que os Spurs não. Acho que os Spurs não têm cortado ninguém, pois não? Ou tem? Eu tenho ideia que tem cortado mais alguém. Espera aí. Podes ir falando com o Marcelo e eu já te digo que tenho aqui Eu acho que página tenho ideia que aberta. sim. Acho que era tipo um OKC. O OKC tinha cortado 3 ou 4 Sim, jogadores. ok, Que eles têm feito todos os tinha que ser Exato. muitos. Mas os Spurs eu também tenho quase a certeza que tem que cortar. Mas Marcelo, também a tua opinião sobre aqui, sobre Sim, eu acho que ainda tem que cortar pelo menos mais 2. Que eles tinham cortado o Lamar Eles têm Stevens, 5 que contratos entretanto assinou. 15 assinou contratos como- garantidos. 15. Depois tem. Podem ter Tem 2 15 two-ways. contratos garantidos. Tem não, 15 não, tem 16. 16 mais 3 two-ways, mais um Exhibit 10. Ou não, Training Camp Invite. Ou seja, terão de ser, tendo os 3 two-ways já oferecidos, terão de ser cortados 2, que será provavelmente o Seth Milner e o Khem Birch. Acho que depois do campaign ter ido embora, acho que são esses que Sim, acho que sim. servem. Mas sim, Mas- não tenho muita coisa a acrescentar. O Zach Collins, pelo que eu percebi, o Mbanyama vai jogar a 4, ou seja, inicialmente, depois pode, claro, ir para a posição 5. O Zach Collins será o titular, depois será ali uma luta, talvez Charles Bassey e o Mamukelashvili deve ser o posto seguinte. Terá as suas oportunidades, mas não terá assim um grande número de minutos. É um jogador interessante, porque consegue jogar do perímetro, ou seja, é um posto diferente, mas acho que é mais um jogador para ir evoluindo ao longo do tempo e não é um jogador para ter muitos minutos já agora. Muito bem. Passando então para os jogadores que vieram por via troca, os tais sign and trades. O caso Cedi Osman foi ele e o Lamar Stevens, mas como já disse, Lamar Stevens já não faz parte do plantel, já está até, assinou um contrato também, acho que foi também training camp para os Boston, acho que não foi standard, mas posso estar enganado. E também veio o Cedi Osman, como eu disse, foi uma sign and trade que foi de Max Strus de Miami para os Cleveland Cavaliers. Lá está aí, no caso dos Cleveland, tiveram que mandar aqui estes contratos para os Spurs. Também outro, como eu já disse, não está aqui na imagem, mas foi o do Reggie Bullock, em que foi para o negócio do sign and trade do Grant Williams de Boston para Dallas, em que os Dallas tiveram que despachar aquele contrato do Reggie Bullock, não é? Para algum lado, para receber do Grant Williams, e deram ao dos San Antonio Spurs, mas San Antonio Spurs, ali finos, não é? Pediram ali a swap, ou seja, a opção de troca de posição em 2030. Por isso, lá está, foram espertos, foram tipo, talvez em 2030 lá em Dallas não há ali um certo Luka Doncic, o Kyrie já está reformado, ou seja, é ali uma jogada inteligente, vamos ser sinceros. Marcelo, agora passando para ti, primeiro, o que é que tu achas na questão destes negócios, ok, os Spurs ajudaram, entre aspas, porque também receberam ali qualquer coisinha, não é? Não receberam nada de graça, mas o que é que achaste destas trocas e também o que é que achas destes dois jogadores, o Osman e o Reggie Bullock, o que é que podem fazer na equipa? Sim, primeiro são sempre jogadores que acredito que vão ter mais minutos que o Champagny, ou o Julián, como tu disse. É um jogador interessante, o Cedi Osman, mas claro que pelo que eu tinha vindo nos anos que teve em Cleveland, ela era dos 8 a 80, muitas vezes fazia aqueles jogos horríveis com uma más percentagens, às vezes depois fazia aqueles jogos acima de 20 pontos. Não sei exatamente qual versão é que os depois vão ter, também depende um pouco
da gameplay e do game plan. Mas é sempre um jogador interessante, é um dos mais veteranos lá no roster, é um jogador internacional e pode ser também um jogador que inicialmente vai ter minutos, porque acredito que será a seguir ao McDermott, será ou o Reggie Bullock, será o extremo que vai jogar mais minutos, mas depois provavelmente na altura da trade deadline até poderá ser trocado para outra equipa que esteja a disputar posições mais acima, nos playoffs ou contenders, mas será um jogador que não sei o que esperar, mas também não é o principal objetivo, é que não evolua, porque já está numa fase descendente da carreira. Sobre o Reggie Bullock é a mesma coisa, é um jogador interessante, ou seja, nível de 3 pontos, e também não há uma mau defesa, mas não é o objetivo de Spurs daqui para a frente. Exato, e vão ser jogadores, se calhar, vai estar na trade deadline, mais certo é que provavelmente pode os Spurs arranjar ali uma nova casa, olha, parecido como o Jay Rich, não é? O Richardson, que também Sim, foi por para picks, troca de Orleans. picks, ou Exato. assim. Outro exemplo de um jogador que também já estava no ano passado, pode acontecer o mesmo, é o Devonta Graham, é um exemplo Exato. também igual, vamos ver. Sim, mas Exato. inicialmente acredito que vai ter minutos e vai fazer os de média de 8, 9 pontos, isso eu acho que é capaz de acontecer. Exato. Eu esqueci de mencionar uma coisa, que também aqui no negócio do bastante Sana Trade aqui, que está relacionado com o Osman, também os Spurs receberam uma pick de segunda ronda nesse negócio, por via, claro, do esquece foi para de pick de 2030, de segunda ronda. José, também me pergunto a ti, o que é que achaste destas, sign and trades que vão ver aqui os teus Spurs, e também o que é que tu achas que estes dois jogadores podem fazer na equipa dos Spurs, e se também concordas, são jogadores, vamos dizer assim, entre aspas, a prazo, digamos. Sim, penso que não há muitas dúvidas que serão jogadores a prazo na equipa dos Spurs, mas isto vemos muito pela NBA, também as equipas, os Spurs têm cap space, né, têm espaço, também aproveitam, recebem estes contratos que às vezes algumas equipas não querem, conseguem também arranjar estas picks, e já sabemos como os Spurs são normalmente com picks, picks segunda ronda, chamam-me logo a atenção, normalmente quando penso Spurs e segunda ronda eu gosto muito desse tipo de picks, mas olhando para o que estes dois jogadores podem fazer, mesmo pensando numa coisa mais a curto prazo, falamos de um plantel muito jovem e apesar de cada vez mais os plantéis serem cada vez mais jovens, a verdade é que neste momento todos os olhos vão estar em jogadores justamente como o Amaniamá, como é óbvio, não é? Mas falamos ainda de um muito jovem atleta, e mais que atleta, muito jovem pessoa. Apesar da experiência que tem a nível de basquetebol europeu e um crescimento diferente no que toca ao tipo de jogadores, a verdade é que ter atletas com alguma experiência, não falamos de veteranos de 35, jogadores tipo Aslam, não estamos a falar desse tipo de jogadores, como é óbvio, mas falamos de jogadores que têm experiência, o Osman tem experiência de finais da NBA, momentos decisivos, e é importante ter esse tipo de jogadores num plantel para também termos ali alguns jogadores que possam também ajudar os mais jovens nesses momentos, porque vai-se passar sempre coisas ao longo dos jogadores, o Amaniamá vai ter momentos mais difíceis ao longo da temporada, jogadores como o Branham e assim, ou seja, vai acontecer com jogadores que têm pouca experiência, é normal. Portanto, ter estes jogadores, nem que seja só para esta época, mesmo a meio serem trocados por outros, mas é importante sempre num plantel ter pelo menos 2, 3 jogadores com alguma experiência, nem que tenham muitos minutos, eu até assumo que o Osman e o Bullock e o caso do Graham também até vão ter alguns minutos, mas é muito importante, não só pela questão dentro do jogo, mas também um pouco fora, também muito importante para qualquer equipa. Por fim, Arthur, a tua opinião sobre isto tudo? Acho que. Aliás, eu ia falar mesmo sobre a importância de ter veteranos nas equipas. Eles os dois já mencionaram isso. É algo bastante importante. O Bullock tem sido alguém que, por onde quer que vá, o balneário gosta sempre muito dele. Nota-se que é alguém que, que gosta também de dar à comunidade, algo que os franchises apreciam de ter nas equipas, e é isso, é preciso ter bons veteranos para ensinar boas rotinas
a plantéis jovens. Falámos em off sobre o exemplo dos Rockets, sobre como aquilo tem andado, e falamos nós em off, fala-se a cada passo nas redes sociais e nos mais diferentes podcasts sobre isso, e acho que este front office tem tido especial atenção a isso, e tenta se envolver nestas trades zecas para receber os contratos expirantes. O Osman e o Bullock estão nessa situação. Cada um pode vir a dar mais valor nesse sentido de potenciais piques no futuro. Duvido que o Bullock saia, o Osman se calhar será o mais provável, mas é isso. Mal se começou a efetuar o rebuild, a primeira coisa que os Spurs fizeram foi dar um overpay no McDermott para assegurar essa presença no balneário, e a verdade é que em equipas que também estão em reconstrução, tira 2-3 pontos, jogadores que sejam respeitados e consigam marcar. Às vezes não é preciso marcar, às vezes é só preciso ter como é que é dizer, a fama de ser atirador de 3 pontos, que isso vai logo abrir espaço e ajuda a que os mais jovens possam experimentar mais facilmente e que eles próprios possam errar, porque é normal, quando vêm para a NBA, nenhum jogador começa logo a lançar bem, seja ele quem for, e estes veteranos que podem dar boa presença ao balneário e a tiro de 3 pontos são sempre bem-vindos. Muito bem. Agora, vamos passar à melhor parte da off-season, da vossa off-season, obviamente, não é? Passar aqui para o draft, não é? Em que os Spurs, para além, que já se sabia, não é? Na lotaria já se sabia quem ia buscar, não ia chegar lá. Ora bem, Namorant Picks, aquele dos Spurs seleciona-se com o Anderson, não, Brandon Miller. Era giro quando o Adam Silva fizesse essa brincadeira. Só para os Spurs ter aquela uma dúzia de segundos de pânico e de overreact assim, tipo de espetar a cabeça contra a parede. Mas pronto, aqui agora fora de brincadeiras, vamos comentar aqui então aqui o draft em que selecionaram Victor Wembanyama e também Sidi Sissoko. Exatamente, pique número 44, mas eu já vou deixar aqui o Arthur falar do seu rapaz que ele meteu até no seu top 10 do mock draft e acabou por ser a escolha 44. Mas primeiro vou passar para o José Barbosa, que ele não esteve connosco em junho. Nós em junho já comentámos, porque já sabemos qual seria a pique dos Spurs, ou seja, quem é que seria a escolha. E por isso queria perguntar a ti, José, questão de Victor Wembanyama, claro que foi, obviamente, não é? Ficaste todo contente com este, não é? Com o resultado da lotaria e o draft, não é? Não, por acaso estava à espera que fosse Brandon Miller, mas pronto, depois que o Wembanyama, pronto, fiquei contente agora. Sem dúvida, claro, é impossível não ficar contente. Agora, eu gostava também às vezes que este hype que acontece, e é normal, e eu percebo, aliás, um atleta como o Wembanyama, como é que é possível não ter hype, não é? Mas falamos de um jogador que, apesar de alguns dizerem que é o jogador com mais hype, com mais desde LeBron James, sim, ainda bem que dizem desde LeBron James, porque o LeBron James entre os Estados Unidos, só os jogos de high school que ele tinha na ESPN, tipo de visualizações que tinha, portanto falamos de um mundo diferente do Wembanyama. Agora, claro, olhando para o físico, para a altura, a envergadura, qualidade, lança de fora, toda a versatilidade de jogo em termos ofensivos, defensivos, o que é que poderá ser o Wembanyama, uma espécie também de um verdadeiro unicórnio, né? E falamos agora, aí vai jogar a 4, vai jogar a 5, ele vai estar lá dentro. As posições tornam-se irrelevantes. Depois, quando está o Wembanyama, vai ser tudo muito... há que aproveitar muito bem o talento que o Wembanyama tem. Agora, não vamos já colocar e esperar, epá, este gajo vai chegar aqui
e os Spurs vão começar a ganhar 50 e tal jogos, e vai ser logo, este gajo é enorme, vai ser logo 20 e tal pontos, vamos, pronto, calmar um bocadinho, ok? As coisas não vão correr todas bem, vai ter jogos mais difíceis, falamos de uma realidade diferente, apesar daquilo que nós já temos visto na Europa, tantos jogadores que vêm, que têm experiência em basquetebol profissional e que muitas vezes vêm até com outro tipo de preparação para a NBA, mas mesmo para isso é um período de adaptação, porque as regras são diferentes, a verdade é essa, né? A verdade é essa, e via-se muito, aliás, era algo que era curioso, olhar muitas vezes para a equipa dos Estados Unidos no Mundial, é? Em que estão tão habituados na NBA, não é? A ter aquela guerra em termos defensivos, ok, nós estamos aqui no garrafão, não é? Estamos aqui na agressiva estes segundos e depois temos que sair, não é? Quando nas regras da FIBA, em termos defensivos, podes ficar lá o tempo que tu quiseres, não é? Não tens de estar ali a mexer-te e assim, tem tudo a ver com hábitos. E acho que o Wembanyama vai entrar, claro, como é óbvio, os Spurs, por aquilo que nos têm dado a ver, não é? Escolham primeiro do draft, David Robinson, Tim Duncan, agora vemos o Victor Wembanyama, sempre jogadores pequenos, que é sempre os Spurs gostam sempre de escolher jogadores pequenos como primeira pick. Os outros dois escolheram bem, ligeiramente, pronto, ligeiramente. Portanto, o Wembanyama irá seguir o mesmo caminho, é o que eu espero, como é óbvio, mas não vamos já exigir demasiado para esta época, especialmente para a frente, compreendo, mas pelo menos para esta época é uma época de aprendizagem acima de tudo, não me interessa muito em termos de resultados e assim, claro que ficarei todo contente, e chegamos aos playoffs, não sei o quê, ok, mas mais importante que isso é o desenvolvimento dos jogadores, da química da equipa, mais do que qualquer resultado ou do que números estratosféricos para o Wembanyama. Exato, e já agora, José, o Sissoko, não sei se tu tens acompanhado, lá está, porque ele tem jogado na Europa, isso, o que é que tu achas, lá está, porque foi... É verdade que foi um dos jogadores, lá está, que vou dizer, muito interessantes, ainda por cima para a pique foi, realmente até pode ser uma, não estou a dizer agora, mas pode ser no futuro um daquelas estilos do draft, a dizer assim, os balançados, não vou dizer que vai chegar ao nível do Jokic, atenção, não vou dizer isso, mas pode ser aqueles jogadores interessantes que é, ui, este homem foi sacado na pique 44, não é? Sim, aliás, ponto, tinhas falado do Wembanyama, por isso é que eu só falei do Victor Wembanyama, mas falando do Sissoko, e é algo que também, já que falamos de primeiras piques no Spurs, né, olhando também para a história dos últimos anos dos Spurs, também, habitualmente, quando se falamos em jogadores estrangeiros que vêm em piques tardias, habitualmente também os Spurs costumam ter algum sucesso nessas coisas. E a verdade é que, olhando para a escolha que tinha no draft, olhando para as opções, acho que Sissoko é uma aposta mais do que sensata, não é uma aposta que não tem qualquer tipo de risco, digamos assim. Opa, ponto, pode não correr bem, como qualquer aposta, aliás, nunca... Nada é uma ciência, não é? Nós temos sempre aquela certeza de, opá, vimos aquele gajo a jogar na NCAA, a jogar na Euroliga, opá, tem muita qualidade, tem muita coisa, mas isso chegando à NBA, muita coisa pode mudar, o contexto da equipa é importante, problemas físicos muitas vezes acontecem com os jogadores, é algo que não se pode evitar, há muitas coisas que podem levar a uma carreira a correr da melhor forma ou da pior. Agora, há aqui também já uma relação com o Wembanyama, o que também é importante, né? E aqui também vê-se logo por tu também, assim, às vezes também são jogadores que se dão bem. Acho que é tudo importante para a equipa, é um jogador também que parece-me ter muito potencial. Agora, se esse potencial se vai concretizar num jogador de topo para os Spurs, não sei, acho que ninguém sabe. Agora, que naquela pick, se eu tivesse que escolher, olhando para as opções, quem é que podia escolher? Acho que o Sissoko, em cima daquela escolha, é quase um no-brainer, digamos assim. Portanto, também parece uma escolha para já acertada, veremos se será ou não, mas pelo menos para já, também fiquei contente com a escolha do Sidi Sissoko. Exato. Agora sim, para ti, Arthur, nós já falámos, já está, de Victor Wembanyama no episódio de junho, já falámos um bocado disso. Queria saber mais a tua opinião, lá está do Sissoko, não é? Tal jogador que tu até projetaste muito alto nas teus mock drafts. Sim, eu sobre o Wembanyama não vou falar mais. Agora sobre o Wembanyama só quero voltar a ver. É a única coisa que eu tenho a dizer. Mas o Sissoko foi alguém que eu acreditava que merecia ter sido escolhido bem mais alto do que aquilo que foi. Vamos ver se acaba por ser assim ou não. Gostei, apesar de
Imagina, a Summer League dele foi algo interessante porque tu olhavas para a box score e mas sei lá, que eram o quê? 4 pontos, 2 ressaltos, 3 assistências e assim, epá, aí parece que é só um jogador de segunda ronda que está ali a fazer uns minutos. E acho que quem via realmente os jogos, tu vias muitos passos realmente que jogadores naquela posição normalmente não fazem. Por falar nisso, a versatilidade é algo também que é uma grande característica dele. Pode jogar, dependendo do tipo de jogo que uma equipa tenha, pode jogar 2, 3 ou 4. Vias passos espetaculares, nem todos davam pontos, tinhas bastantes chamadas hockey assist, não é? Que passa, o jogador quem passa que acaba por fazer assistência, e depois defensivamente foi espetacular. Lembro-me de ver o jogo contra Portland especificamente, em que foi um jogo em que o Michael DeVoe teve on fire e que ele começou o jogo não no DeVoe, foi no outro jogador. Ele acabou por na segunda parte ficar no DeVoe e tu vês os splits desse jogador na primeira e na segunda parte e foi algo que se notou a diferença. É alguém com uma agilidade espetacular, leveza de pés para alguém com o peso e estatura dele é muito boa. Acho que é um daqueles jogadores que a minha justificação para ter onde tinha é jogadores que mostram-se capazes de mostram-se capazes de defender variadas posições e que ofensivamente não são negativos. Temos muitos jogadores que defensivamente são espetaculares, mas ofensivamente permitem que eles não sejam postos em campo. E como todos nós sabemos, a NBA é uma liga que a parte ofensiva é mais importante do que a defensiva. E se ele consegue, eu acho que ele tem potencial para ser alguém não negativo ofensivamente. O lançamento não é espetacular atualmente, mas tu vais ver, e todos os anos, de onde é que seja, o lançamento dele tem melhorado. Ele era alguém que era um base primário quando estava na França, foi para a Espanha, para o Basconia, continuou nessa posição, jogou pela França nos escalões jovens como base. O António Dias até tem uma peça a falar sobre o jogo dele e chega à G-League. O lançamento durante o ano foi melhorando e na altura tu viste que era alguém que não ia entrando muito em campo, foi ganhando terreno e terreno, até que há uma altura em que o Scoot Anderson não joga, está lesionado, faz o shutdown e ele que assume as rédeas da equipa e passa a ser o jogador que traz a bola para o meio campo ofensivo. É ele que está a comandar ofensivamente o que é que a equipa tem de fazer, a jogar através da posição que ele foi ensinado. E se isto se desenvolve, acho que é um jogador, é um role player. Tu pagas 20, 25 milhões se chegar ao potencial que ele tem. E quando tu vês, ok, ele defensivamente é bom e tem este potencial para ser assim, acho que é espetacular. Assim, não há muitos franchise players em draft. No máximo tu vês 4 ou 5, como foi o draft de Doncic, e o resto é tudo. Os restantes são jogadores que são bons jogadores complementares, tipo o Desmond Bane, que foi pick 30 e que tu agora estás a pagar um max contract a partir da rookie extension, porque ele naquele lugar complementar dá o que tu precisas a uma equipa. É isso que eu vejo no potencial do Sissoko. Sim, e depois a questão é que daqui a 4 anos, quando ele tiver o contrato renovado, não é? Vai ser um jogador que é como tu dizes, vai ser 25 milhões, ainda por cima daqui a 4 anos, não é? Que quando
o cap vai subir gradualmente, não é? Potencialmente, sim, se aquilo que eu acredito que pode vir e se acabar por se realizar, sim, acho que é isso que ele, quando chegar ao seu prime, e não esquecer que ele é alguém que não é alguém que atleticamente é limitado. Ele é. Parece um comboio quando ele se põe a penetrar com espaço de fogo. Há cada lance. E assim, já que estamos aqui nele, há um lance em específico na, na altura em que eu fiz o projeto com o António e com o Nuno, em que eu falei do Scoot Anderson, num jogo que eu estou a ver contra a G-League dos Pelicans, em que há um contra-ataque dessa equipa, há um contra-ataque e o Sissoko é o jogador defensivo e ele consegue parar um contra-ataque de 1 para 3. Naquela altura foi quando eu comecei a ver mais Sissoko do que Anderson durante aquele jogo. Foi espetacular. Jogadinhas dessas abrem-me um apetite. Assim. Muito bem. Marcelo, não sei se temos mais alguma coisa a acrescentar. Já falaste do Vitor Amaniama, não é? Sim, Em junho. Agora aqui do desde Sissoko. junho foi só a Summer League que teve aquela estreia não tão feliz, mas também é normal, como o José tinha falado das dificuldades que os jogadores podiam ter, e isso é normal. E sobre o Sissoko, acho que o Arthur já falou tudo que tinha para falar, e é um jogador bastante atlético, acho que se destaca mais pela defesa do que ofensivamente, mas muitas vezes os jogadores, como por exemplo o Kawhi também quando foi draftado, podemos falar dele, eu sei que não é tão famoso entre os adeptos Spurs agora, mas por exemplo quando entrou na NBA era um jogador defensivo e depois foi melhorando, e acho que o Sissoko está na equipa e no franchise certo para evoluir nesses aspectos, tanto também a nível de lançamento, e será para a posição que foi, acho que foi uma agradável surpresa e esperamos que seja um draft steal concretizado, porque não é só dizer que foi um draft steal sem jogar, e depois acho que tudo que o Arthur falou, acho que se vai concretizar e vai ser um jogador que vai ser bastante importante e complementar para o Wembanyama, se assim se concretizar. Muito bem. Próximo tópico. Eu acho que este tópico, o máximo a dizer, é o que é que se os Spurs, que mudanças vai haver? Eu acho que não vai haver nada. Vai haver cortes, como já falamos aqui, não é? A partir acho que estamos todos de acordo, não é? Vai haver cortes de jogadores, trocas, contratações, não acredito. Mesmo a questão do Lillard, que é a tal equipa que vai ficar com o Tyler Hero, acho que também os Spurs não faz sentido buscar o Tyler Hero, digamos assim. Marcelo, o que é que tens a comentar? Acho que somos todos a mesma opinião, não é? Acho que é unânime. Sim, a nível de mudanças, agora inicialmente tem que fazer aqueles cortes necessários por causa do limite das equipas. Acredito que um dos que vai ser cortado vai ser o Cam Burch. Acho que nem me lembro dele ter jogado muitos minutos sequer pela equipa. 0, exatamente. Nem me lembro dele vestir a camisola. E o outro não sei, provavelmente será um jogador no fundo de rotação. E depois a nível, durante a época, acredito que sejam só aqueles trocas de jogadores mais importantes para outros contenders, por piques, por exemplo. Os E tais acho que veteranos que já falámos. sim, e só se aliar alguma equipa, como fizeram durante esta off-season, será para ter piques no futuro, e acho que mais jogadores acho que não acabaram por vir, porque depois, claro, já está no limite, depois teriam que estar ali a trocar contratos e a cortar novos jogadores, e não seria interessante. Mas acho que, resumindo, acho que não vai haver mudanças nenhumas. José, também mesma opinião? Agora sim. Sim, acho que em relação a isto, como também já falámos, isto para mim é mais importante olhar para esta temporada como uma época, mais uma, mas agora sim com a nossa base, digamos assim, o nosso pilar possível, o Wembanyama, uma época de desenvolvimento, mais encaixamos o Wembanyama e o Sissoko numa equipa também muito jovem,
Em alguns jogadores também já têm alguns 1 ano de experiência, outros 2 e assim, mas jogadores também que vão tendo a sua rotação. E mais importante que isso é criando química na equipa. Claro que podemos chegar a uma altura, ok, olha, chegamos àquela fase ali a meio da época, epá, afinal os Spurs estão ali num lugar jeitosito, pá, será que dá para puxar aqui alguma coisa? Acho que não vale a pena logo ali vender a casa toda para ir para ver se chegamos aos playoffs logo na primeira época do Mbanyama. Acho que é mais acima de tudo na época de desenvolvimento, não olhar tanto. Eu não estou tão preocupado assim com o resultado da equipa. O ano passado, claro que os adeptos até puxavam se calhar na parte final, pronto, olha, queremos ter as melhores hipóteses possíveis para ficar com a primeira pick, não é? Mas este ano seja uma época porreira, uma época se a equipa estiver a lutar pelo play-in, por exemplo, pode ser uma coisa como aconteceu com o OKC há umas épocas atrás, ou assim, pode ser uma coisa porreira, mas mais do que isso é o desenvolvimento da equipa, portanto não me parece que vá haver grandes alterações, é uma coisinha pontual talvez, mas não parece que os Spurs estejam muito interessados nisso, nem parece que seja o ideal neste momento para a franquia. Exato. Arthur. É praticamente isso. Aqueles movimentos laterais laterais não, de ajuda. Ok, nós facilitamos aqui e aquele outro, que recebemos mais um veterano, tem mais 2 anos de contrato e vocês não gostam assim tanto dele agora que está mais pesado e com o second apron e afins. Não vai. É uma equipa jovem, todos os movimentos que são, uh, são limar arestas de este sai, entra outro aí, nessas coisas que, como tu tiveste com os Magic nestes últimos anos. É mais ou menos isso. É pegar um Charles Bassey que foi cortado pelos Sixers, um Goga Bitadze que foi cortado pelos Pacers por causa das trocas que eles fizeram, mas nesse sentido. Exato. Passando para o terceiro tópico agora, o 5. O 5 titular, que primeiro vamos tocar os 5 que vocês mais gostavam de ver e depois vamos tentar entrar na cabeça de Popovich e ver qual será o 5 ou a aposta dele no início da época. Claro que depois, durante a época, pode haver ali mudanças. Lá está, mudanças do 5, saída do jogador X, entrada do Y, ou também a questão do Victor Wembanyama passar a 5 ou para 4, conforme. Passando para ti agora, José, qual é o teu 5 que mais gostavas de ver atualmente dos Spurs? Gostavas de ver no arranque, digamos, agora a começar a época? Isto cá está, esse é tudo hipotético, porque este 5 não parece que para a princípio pode fazer alguns jogos, mas olhando para os 5 jogadores que eu queria ver, e acho que vamos ver também algum tipo deste 5, eu sei que falámos muitas vezes do Wembanyama a jogar a 4, mas no meu 5 ele estava na posição 5, portanto eu basicamente teria alguma coisa relacionada com Trey Jones, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan e Victor Wembanyama. Este 5 parece-me um 5 também muito interessante. Em termos defensivos, aquela combinação entre o Sohan e o Wembanyama vai ser também aquilo muito interessante para acompanhar ao longo da época, não é? Porque a gente também muito encantada com o Sohan do lado defensivo do campo, claro, ainda muito para melhorar em termos ofensivos, obviamente, mas é uma equipa, e falando também, e o Arthur, e já mencionámos também a adição de atletas, como é o caso do Sissoko, também não falamos de jovens também que como o Branham e assim, mas parece uma equipa que, especialmente a nível defensivo, não vou dizer que será uma surpresa, porque acho que vê-se ali o potencial na equipa e, portanto, seria um 5 que eu estaria muito interessado em ver. Já percebemos que, em princípio, o 5 começará com o Wembanyama a 4 e jogando o Zach Collins, mas o facto do Zach Collins começar o encontro não quer dizer que poderá ter mais minutos do que outro jogador, não, isso é sempre o 5 inicial, é o que é. Podemos dizer sempre, ok, qual é que é o 5 que começa o jogo? Ok, mas se ele começar o jogo e tiver 10 minutos e depois vem um gajo do banco e tem 30, para mim faz mais parte do 5 inicial ou do 5 do jogo, esse jogador, do que começou o encontro. É tudo muito relativo, mas olhando para os 5 jogadores que eu gostava de ver mais, são estes que mencionei. Ou acontecer, como eu me lembro, por exemplo, dos Lakers, no ano do título, em que o Javal McGee era titular, mas era titular por 4 ou 5 minutos, depois ia o Anthony Davis, ou seja, entrava
o Markieff, exato, entrava o Markieff Morris e ficava Anthony Davis a 5. Depois às vezes pronto, entrava o Howard, não é? Mas Javal McGee era o 5, era o pós-titular, mas jogava muito pouco, jogava 10 minutos, 12 no final do jogo, não é? Ou seja, pode acontecer também, lá está esse caso, como estavas a dizer, de o Vitória Manhama ser o 4, mas depois passar por 5. E já agora, diz, força. Não, só para complementar, porque isto no basquetebol e justamente também na NBA, isto 5 inicial, não digo que é uma treta, não é isso, mas é tudo muito relativo também consoante as equipas que tu tens, não é? Com o objetivo que tens perante a equipa, não é? E é importante também teres este tipo de jogadores versáteis e dizer, ok, posso começar neste jogo o Mbanyama a 5, naquele jogo a 4, para colocar aquele gajo a 3, ou seja, é muito importante teres este tipo de versatilidade, de opções e ver, opa, isto aqui correu bem contra esta equipa, olha, contra essa já não correu tão bem, opa, ter opções small ball, opções de jogadores mais altos, é muito importante ter este tipo de diferentes coisas que podes atirar a adversários tão vastos, não é? São tantas equipas, não é? tantos esquemas diferentes, verdade que agora muito mais com, se calhar mais equipas com jogo de perímetro, é normal, não é? Não temos equipas em que a referência é um poste parado ali no centro, mesmo um jogador como o Jokic não é um jogador desse tipo, não é? Como é óbvio, portanto o jogo é muito mais baseado em jogo de perímetro, mas a verdade é que é muito importante ter este tipo de opções e é mais do que ter um 5 inicial, é isso que eu olho sempre para uma equipa, mais do que ter um 5 inicial bom, é ter uma equipa versátil. Quando é versátil, não estamos a falar de 10, 11 jogadores, não estamos a falar só de 5. É? Passando agora para ti, Marcelo, já agora o comentário antes de passar para ti, do José, acho que esse 5 que tu disseste, acho que sim. Se não vai ser o 5 que começa a época, se calhar vai ser muito provável o 5 vai fechar a época. Provavelmente vai ser esse, a meu ver. 5 tal, o 5 mais usado, digamos. Mas passando para si, Marcelo, qual é o 5 que tu mais gostavas? Para não me voltar a repetir, seria o mesmo 5. Acho que gostaria de ver aquela combinação entre o Sohan e o Mbanyama na posição 4 e 5 e depois o resto, os outros extremos, o extremo e os guards serem os mesmos que finalizaram a época passada. Mas agora o que vai acontecer mesmo, acho que não vai ser isso. E uma assim mais loucura era experimentar em alguns jogos o Sohan a point guard para ver como é que corria também essa coisa. Ser o point forward da equipa. Sim, por exemplo, como o LeBron faz nos Lakers. Mas será esse 5 que eu gostaria de ver, seria o 5 que o José falou, pelas mesmas razões. Acho que a nível defensivo seria muito bom, principalmente para defender os postos adversários e também o perímetro, porque são jogadores que podem jogar no perímetro. E depois o Keldon Johnson e o Vassell são jogadores que conseguem marcar pontos e o Trey Jones é um base interessante mesmo a distribuir a bola. Muito bem. Arthur, também não digas que é igual. Não. Porque esta questão já está na minha cabeça já há muito tempo, depois da euforia de ganhamos a autoria, ok, então espera aí, então como é que vamos começar a próximo ano? A minha primeira resposta foi exatamente assim: Trey Jones, o Vassell, o Keldon, Sohan e o Mbanyama. Mas a verdade é que eu não sei como é que é melhor potencializar o Keldon, se é num estilo de jogo em que ele é secundário, ou seja, vai atacar a partir de ações de alguém, que são criadas por alguém, neste caso seria o Mbanyama, seria o Vassell, e ele seria complementar a esses jogadores, teria uma usage em vez de 25, seria mais nos 22, porque a verdade é que ele teve um mês foi que é dezembro, janeiro, fevereiro, que foi complicado e não parecia o que ela começou, ou que tinha andado nos outros anos, ou se ele será melhor potencializado vindo a partir do banco, onde poderá onde jogará muito tempo com a equipa principal, isso é óbvio. Acho que terão 6 jogadores titulares durante a época toda. Acho que estes 6 vão estar na casa dos 30 minutos, depois os restantes estarão mais perto dos 15 do que dos 20, ou
acho que será uma rotação bastante condensada nestes 6 principais. E como é que se ele vai. Acho que vai ser bastante interessante esta questão do 5 inicial. A que mais gostava, se calhar, será que o Popovich vai começar, que é com o Zach Collins e com o Kellen no banco, ou o Kellen que já saiu logo no início, na altura em que o Emmanuel foi draftado, perguntaram-lhe como é que ele se via, e a resposta dele foi o clássico: eu só estou aqui para ajudar a equipa. Então acho que deveria ter já havido alguma conversa com o agente de que possivelmente ele será favorito a começar no banco, e vamos ver como é que as coisas desenrolam, porque não podem começar 6 jogadores e vamos ver. Assim, eu se calhar o que eu mais queria era ter o Sorra no banco e começar com os outros 5. Gosto muito do rapaz, mas acho que seria o melhor para a equipa. Acho que o 3 não é a posição onde ele se enquadraria melhor, mas pronto, vamos ver. E na questão agora de entrar na cabeça do Popovich vai ser muito complicado, porque depende da questão, lá está, do Vitor, o que é que ele acha, se é 4, se é 5, a questão que o José já tocou aqui, será que vai fazer parceria, lá está, com o Zach Collins, ou seja, Zach Collins e ele, ou se vai apostar mesmo a 5, digamos assim. Mesmo a questão que o Marcelo tocou do Sojan, pode até ser uma aposta, não vou dizer logo no início, ser o base titular, mas durante o jogo, ou dentro do momento do jogo, ser uma aposta base, ou seja, quando o Trey Jones estiver no banco e o Sojan estiver em campo e o Popovich diz: não, agora tu é que vais definir as jogadas, tu é que vais ser o base. Ou seja, até o final do período vais ser tu a ser o point forward da equipe. Acho que isso não acontece, acho que isso não vai acontecer no sentido de ser o point forward mesmo, porque o Devontae Graham é alguém que, assim, sim, às vezes é frustrante o ver, mas é alguém que vai ter minutos. O Blake Wesley, no mesmo sentido, é alguém que é frustrante ver às vezes, mas também vai ser também um jogador que vai ter que ter minutos, é outro jogador que está a crescer e vai ter que aprender com os erros, e que já são os jogadores mais clássicos para ser o base principal. Agora, que se esses dois forem os bases na altura em que o Sorra está em campo, eu acredito que o Sorra não será o point forward, acredito que poderá ser um point forward. Ou seja, eles, o Wesley acho que é mais cerebral que o Graham, mas são jogadores que o atacar o cesto, no caso do Wesley, ou lançar 3 pontos, no caso do Graham, são as mentalidades que eles mais têm. Acho que o Sorra pode ser o jogador mais cerebral dentro de campo, a comandar, a ser o general dentro de campo quando eles estiverem em campo. Que seria mais nesse sentido que ele seria seria um point forward. Uhum. Muito bem, agora temos de passar agora para outro tópico, não é? Que já estamos quase uma hora de conversa. Expectativas da época. Eu acho que um bocado como o José disse, não é com o Vitor Wembanyama que agora podemos ambicionar, ou seja, acho que vai ser uma equipa que pode melhorar, acho que vai melhorar um bocado o registro do ano passado, mas sinceramente acho que os Spurs vão estar outra vez, ou seja, Arthur vai estar outra vez a olhar para a lotaria e não vou dizer que vou ser o pior recorde, atenção, eu não fiz realmente aquela previsão dos lugares da conferência. É verdade que ali há questões nos Blazers, não é? Por causa do Lillard fica ou não, mas eu continuo a meter os Blazers se calhar ali juntamente com os Spurs ali na luta pelo último lugar, digamos assim, mas acho que pior recorde não acredito da liga, acho que aí vai para a equipa da capital, mas sinceramente acho que os Spurs pode ser, lá está, uma equipa jovem, uma equipa de desenvolvimento. Vitor Wembanyama também vai ser aquele jogador que aposto que se jogar muito vai ser para aqueles 65, 68 jogos para estar elegível para ganhar o prémio do Rookie do ano. Não é preciso, no Rookie do ano não é preciso ter os 65 jogos. Não. É? Eu pensava que era preciso. Por acaso não, é o único grande prémio que não é necessário ter esse limite de jogos. E agora aquela
E tens de ter em conta que o Ben Simmons está sempre a concorrer por esse prémio. Mas tens de concorrer. E agora dizer assim, por que será que não está nos rookies? Hein? Por que será? Não, mas eu por acaso também quando foi isso eu também pensei nisso, mas acho que a maneira de pensar foi normalmente as equipas que têm os favoritos são equipas que chegam a março e Exato. epá, temos que descansar, não sei o quê, e acho que a liga acho que não seria inteligente para a liga, nem para os donos, não é? Porque os donos são quem negociam isto, ter uma potencial estrela a romper um ligamento no joelho ou a dar cabo de não sei o quê, porque tinha que fazer mais 3 jogos para um prémio que no final de contas não vale grande coisa. Sim, vamos imaginar, o Scoot Anderson ou o Vitor Wembanyama está a fazer uma época espetacular, mas como a equipa está em processo de rebuild e está a olhar mais para o draft e anda a descansar jogadores back-to-backs e por aí fora, e como tu dizes depois do All-Star Game também, opa, toca a ligar a ficha, mesmo a ficha para o tanking e descansá-los completamente. No mas é pá, por 3 ou 4 jogos vais ter que jogar aqui e acolá só por causa disto e entretanto que é verdade que tem um Chet Holmgren, que é um caso, olha, parecido com o Ben Simmons, que é um jogador que foi draftado no ano passado, mas que não jogou, está elegível para o rookie prémio de rookie para este ano, e com umas stats assim mais baixas acaba por ganhar o prémio, embora deixa de ser um grande jogador que acredito também pode dar aí, estar ali na luta. Mas na questão, lá está, da previsão, passando já para ti, Arthur, acho que concordas comigo, não há assim grande ambição, Não, digamos, Spurs. acho que será. Ainda não olhei para os win totals das casas de apostas, mas presumo que esteja algo nos 29,5 e acho que será mais ou menos por aí que os Spurs irão ficar. Agora, qual é que é o verdadeiro lugar? Não sei bem. Sei que a Conferência Pacífico, a do Pacífico é muito forte. A outra do Midwest não, tem mais questões no caso dos Trailblazers. Os Jazz também são sempre uma questão engraçada porque até que ponto são a equipa que foram ano passado porque tiveram um arranque muito quente e depois aquilo amaina um bocado. Por isso são uma equipa que estarão a lutar pelo play-in, serão uma equipa que o início não é bom, então se calhar vamos chegar a fevereiro e ter as coisas com mais calma. Não sei como é que será. Os Rockets são uma questão fascinante, acho eu, porque o treinador não é para estar em rebuild e o talento está lá. Agora o Van Vliet e o Dylan Brooks foram jogadores. Eu não tenho a certeza, já não lembro qual é que era o tweet que eu vi, que eram os jogadores com mais de 15 tentativas de lançamento, eles eram os que tinham pior effective field goal percentage. Exato. Ou seja, se os dois jogadores, dos 3 jogadores da tua equipa, dos três jogadores com mais lançamentos da tua equipa, 2 deles são os piores da NBA, como é que a tua equipa vai ganhar jogos? Porque presumo que os 3 com mais lançamentos serão o Van Vliet, o Jalen Green e o Dylan Brooks. Já tivemos lá um comentário do Brooks a dizer que queria ser alguém que queria ainda lançar mais vezes. E depois do Mundial que ele fez, com o ego que ele tem, quantas vezes é que ele vai lançar ao cesto? Tipo, a equipa pode ser boa defensivamente, mas se tu tens jogadores que ofensivamente não conseguem marcar pontos de maneira efetiva, como é que é, estás a ver? Por isso não sei, a equipa ficou melhor, agora vamos ver como é que as coisas realmente serão. Acho que estaremos mais ou menos ali no mesmo patamar, apesar do talento bruto, se calhar neste momento, em 2023, ser mais dos Rockets, acho que seremos alguém que vamos estar mais ou menos no mesmo patamar que eles. Eu já disse isso, o Fred VanVleet vai ganhar mais que a sua percentagem de carreira de lançamento. Sim, ele vai ganhar 41 milhões de dólares e a sua percentagem de lançamento da carreira não é do ano passado, foi uma má época, não, da carreira dele é 40%. Por isso, mas
Por exemplo, estavas a falar de lançamento, mas o effective field goal percentage tem em conta o facto de lançamento triplo valer mais do que um lançamento de 2 Exato, pontos. exato, exato, Ou seja, não é só. Ou seja, e tal, mas ele lança 3 pontos. Sim, mas mesmo assim ele continua a ser dos jogadores menos eficientes a lançar do campo. A melhor época dele acho que foi se calhar aquela do All-Star, sinceramente, que ele foi para o Foi All-Star. com o Kawhi, não foi? Não, Porque foi foi aquele. All-Star. Acho que foi do No ano All-Star. seguinte? Não, do All-Star 21-22. Acho que foi a melhor. Acho Ok. eu. Não, mas A estás a nível falar em termos de percentagem de Ah, concretização sim, ou em termos. percentagem tens razão. Foi a do. Exato, foi com o Kawhi. Embora. Lá está a cena de eficácia, mas é mais ou menos do Kawhi, exato. Então, embora lançou menos, bem menos. Vamos ser sinceros. Marcelo, sobre a questão dos Spurs, também concordas com o que estávamos a dizer, não é? Sim, e se tivesse que dizer algum número de vitórias e recordes, digo 32-50. Pronto. Fica aí a minha Ok. previsão exata. O importante é mesmo desenvolver os jogadores e a nível de posição isso não interessa muito. Claro que depois, no final, depois do All-Star, vemos quem é que está ali na luta pelo tanking, mas isso agora já não interessa tanto a posição, porque os Spurs não foram o pior recorde e conseguiram ter a primeira, por isso depois é Já uma questão de conseguiram, ver. já Sim, conseguiram mas, ser o franchise player. sim, mas acho que mais vitórias que o ano passado, isso é certo, também era mau sinal se não conseguisse. E algo estava mal ali. E pronto, e acho que melhora para aí umas 10 vitórias a mais e acredito que vai dar luta em muitos jogos, assim, a equipas contenders Exato. e assim. Eu acho que até a equipa que precisa realmente, provavelmente, de um franchise player é os Wizards, sinceramente. Franchise player do futuro, digamos. Não, acho que Jordan Poole e Kuzma. Kuzma ainda por cima, atenção, Kuzma já não é jovem. Ele entrou um bocado tarde da NBA. Mas passando para o fim, último, José. Também a mesma opinião sobre lá está, expectativas desta época dos teus Spurs? Sim, dentro do que já foi dito e dentro daquilo que também já fomos abordando ao longo deste podcast, mais importante do que resultados, é o desenvolvimento dos jogadores, realmente que acredito que a equipa vai melhorar também no capítulo das vitórias, dará a luta, como o Marcelo referiu, a muitas equipas. No que toca depois aqui a algum tipo de previsões ou assim, vou guardar para o próximo segmento, porque temos os nossos hot takes, mas, portanto, tenho aqui alguns guardados na manga e portanto Exato. quero guardar alguns dos trunfos para daqui a pouco, mas mais importante do que isso é acima de tudo o desenvolvimento dos jogadores. Muito bem, então vamos já passar para os hot takes. Boa ponto que fizeste. E passo já para ti a bola. Quero saber então os teus hot takes. Bem, eu tenho aqui, são 3 ou 4, mas basicamente alguns podem não ser tão hot takes, mas acho que fogem um bocadinho àquilo que se calhar pode ser a norma. Portanto, o primeiro, e isto é um bocadinho anti-Spur, digamos assim, mas não é anti, é só uma questão daquilo que eu acho que vai acontecer. Poderá não acontecer, mas acho que é o que vai. Victor Wembanyama não vai ser o rookie do ano. Portanto, isto é já um hot take, digamos assim, que pode não ser assim tão. Falamos de jogadores como Chet Holmgren, por exemplo, para mim poderá ser também, até partir aqui alguma vantagem, apesar da boa equipa, mas também se a equipa de OKC, justamente crescer bastante esta época, ficar a meio de quarto ou quinto seed, por exemplo, e ele ser um jogador com muito impacto, também poderá também ter algum tipo de impacto nesse tipo de votação, e portanto o facto de estar numa equipa competitiva aí também poderá ter alguma vantagem. Acho que o Vitor Wembanyama poderá não ser o rookie do ano este ano. No que toca à equipa e àquilo que poderá ser o número de vitórias, aqui é que está o meu hot take, digamos assim. Acho que os Spurs, isto é um hot take, portanto, não é, quer dizer que vai acontecer, não é? Exato. Mas até olhando porque nós fazemos esta comparação, desde o do LeBron James, o Victor Wembanyama e assim, o LeBron James na época de rookie, os Cleveland Cavaliers ganharam 35 jogos. Numa conferência este fraca, é verdade, ficaram em nono, a uma vitória de chegarem aos playoffs. Portanto, estamos a falar de uma época em que ganharam 35 jogos. Portanto, eu não prevejo que os Spurs cheguem aos playoffs, mas vou prever 36 vitórias. E ali uma luta pelo play-in.
Pronto, portanto, este é o hot take no que toca às vitórias, pá, porque é verdade que pode ser um crescimento muito grande, mas olhando para o que vem, olhando para uma equipa que se mantém praticamente igual com o seu core jovem, cresceu com o Popovich, acho que tem tudo para dar um salto numa Conferência Oeste. Tem muitas equipas fortes, como é óbvio, mas também com alguma incerteza, muita juventude também em muitas equipas. Eu acho que os Spurs podem aqui aproveitar e tirar alguns jogos daquilo que seria talvez as 30 vitórias, aquilo que seria o mais expectável, aqui acrescentar mais umas 5, 6, acho que não é descabido para o panorama da Liga. E agora, mais um, em termos individuais, não acho que vai ganhar este prémio, mas acho que o Jeremy Sohan vai ser muito falado para os prémios de defensor do ano. Não acho que vai ganhar o prémio melhor defensor da Liga, já esta época, mas acho que vai estar ali na conversa no top 5 de defensores já a partir deste ano. Muito bem. Marcelo, passando para ti. Sim, eu já disse o número de vitórias, eu tinha dito 32, o José disse mais 4. Agora, o que é que isso vai significar? Provavelmente, não sei, significa o play-in ou não, depende muito também do nível da conferência. Claro que a Conferência Oeste, agora nem tanto, mas depende muito. Mas antes era mais forte, agora nem tanto, mas provavelmente vai estar ali para estar a lutar pelo play-in. A nível de hot takes, não tenho assim muito, mas acredito que o Victor Wembanyama vai ganhar o Rookie do ano, porque depende muito também do que é que o Popovich vai fazer, se ele vai jogar muito tempo, se não vai jogar, também depende como é que o corpo dele se vai manter, ou seja, se vai ter lesões, mas acredito que o Wembanyama vai ganhar o Rookie do ano. Muitas pessoas também esperam disso, não é? Menos que isso, ou alguma presença em alguma defensive team também, tanto a segunda ou a primeira acho um pouco difícil, mesmo que ganhe o Rookie do ano. E também partilho do Jeremy Sohan, que muitas pessoas vão falar, e também vão ver a defesa dele, que vai evoluir. Agora, se vai chegar a uma equipa defensiva, não sei. Lá atrás o Dejounte Murray também conseguiu, e também era uma equipa relativamente fraca. O Jeremy Sohan pode conseguir, também depende muito do recorde da equipa e da defesa da equipa como um todo. Ou seja, se é uma defesa que também sofre muitos pontos, claro que mesmo tenha um grande defensor na equipa, isso pesa sempre na decisão. E de uma forma geral é isso. Eu gostava também de ver o Jeremy Sohan a point forward, e também isso seria uma agradável surpresa, e provavelmente até conseguiria chegar ali umas 5 assistências por jogo. Não sei. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que se comporta. Isso seria. Isso é um hot take. Isso é um hot take. Mas é um hot take. é assim um point forward defensivo e que passa a bola. Acho que aqui seria uma ótima combinação. Muito bem. Por fim, Arthur, que coisas quentes tens aí do teu lado? Coisas que eu tenho. Ziris e Soco para Al Rookie Team. Olha, todos os anos já há um jogador da segunda ronda que entra na Rookie Team. Na Rookie Team. É sim. Eu por acaso não tinha assim grande coisa. Acho que o meu único hot take seria ter o Wembanyama a liderar a NBA em blocos por jogo, o que parece um bocado. Não sei que este gajo está muito para aqui a dizer isto. O quê? Fazer mais blocos Jaren Jackson Jr.? Este gajo está maluco, este gajo. Não é? Ainda por cima o Jaren Jackson Jr. joga 42 jogos em casa. Fogo, são 5 jogos por jogo durante 42 jogos. Não, mas fiz uma pequena pesquisa só sobre isso, e é que a verdade é que o Jaren Jackson Jr. foi o jogador com mais rolhas por jogo ano passado, com 3.0. A média baixou nos últimos jogos em que o Ja Morant ficou de fora. O Ja Morant vai começar a época com 25 jogos suspenso, ou seja, ele vai ter que ter uma maior carga defensiva. É provável que defensivamente esteja um bocadinho mais desleixado. Ou seja, este número absoluto deve baixar também, por consequência disso, e a média
do Triple J foi de 3.0 por jogo. Essa foi exatamente a média do Wembanyama a jogar no ano passado. E nos estilos de jogo europeus há menos posses, há menos minutos, há um estilo de jogo mais lento e há muitos menos há muitas menos muito menos jogadas deste tipo em que há muito menos desarmes de lançamento do que há no jogo da NBA. Ou seja, se este tem 3.0, vai jogar os minutos que vai jogar na NBA. O que ganhou o título ano passado deve baixar um bocado. Se ele mantém só a média do ano passado jogando um bocadinho mais, não é? Que é um jogo com mais posse de bola, acho que não é assim tão improvável que ele acabe por liderar a NBA em blocos. Por jogo, no totais. Por jogo. Ou seja, ele faz aquela primeira dúzia de jogos e depois acabou. Já estás aí. Acabou. Seis bolhas num jogo, coitado tem uma lesão, só voltei em março, ganhou. Não, mas acho que é bem possível. O que isto depois pode levar é que ele esteja em conversas para uma equipa defensiva. Acho que estou a dizer conversas só porque tu vês fui ver os não estou a dizer que merece, que vai merecer ou que vai entrar, só estou a dizer conversas, porque assim, tu vais ver os jogadores com mais desarmes de lançamento por jogo no ano passado e são Jaren Jackson Jr., Nicholas Claxton, Brook Lopez, Walker Kessler. Depois tens Miles Turner e o Anthony Davis. Destes, quantos é que eu disse? 6? 5 tiveram em conversas para estar no... Ou seja, acho que é... O próprio Kessler lá está, também foi um bocado falado. O Evan Mobley também foi um bocado falado. Aliás, o Evan Mobley até já foi... O Evan Mobley ficou em segundo para Defensive Player of the Year. Não, estou a falar no ano do rookie. No ano do rookie. Pois, o ano do rookie também foi... Acho que ele não ficou na defesa, foi só esta época. Não ficou. Não ficou, mas foi um jogador bem falado para isso. E até para o All-Star, até. Sim, sempre começou muito bem. Sim. O Wembanyama, se começar bem a época e até fevereiro, até poderá ser chamado All-Star. Vamos ver como é que corre. Sim, porque o All-Star é algo bastante dos jornalistas e às vezes a mídia leva que os jogadores estejam no All-Star que às vezes que não merecem. Também pode ser no sentido de que o Wembanyama White pode levá-lo a que ele esteja lá mesmo que se calhar não esteja nos 12 melhores jogadores do Oeste. Isto também é algo dentro dos possíveis. Especialmente porque agora não são 12 jogadores que entram no All-Star, são 16, porque tens sempre 4 lesionados lá para a altura. Depois aparecem os lesionados e depois o que vai substituir, por isso é sempre possível. Ou um jogador que tipo, não me apetece, isso aqui tem uma lesãozinha no dedo, não me apetece e vai tudo. Eu acho que, eu juro-te, qualquer dia o All-Star, como está a chegar, eu acho que vai chegar a um ponto, vamos ter isso. Acho que vai chegar a um ponto, vai haver jogadores que já não... Isso é conversa para outro assunto, exato. Mas provavelmente eles têm que ali criar uns incentivos para essa camisa. Senão aquilo cada vez fica pior. A malta aproveita muito para tirar até uma semana de férias, como já vimos, Jimmy Butler, Harden, por aí fora. Muito bem, vamos fechar aqui o episódio, lá está, alongamos aqui um bocadinho, mas nada que estragou aqui a nossa conversa, boa conversa que tivemos. Mas antes de ir embora, espaço para os plugs, digamos assim. José Barbosa, primeiro, queria pedir o plug, lá está, do Borracha Laranja, não é? Num projeto que tu fazes parte, não é? Para a malta seguir, não é? Já sabe, a malta pode seguir o projeto do Borracha Laranja. Claro, em termos profissionais, estou mais ligado ao basquetebol nacional, portanto, vejam o nosso basquetebol, podem acompanhar a FBTV, é gratuita, tem aplicação, fbtv.pt, todos os jogos da Liga Feminina e Liga Masculina podem acompanhar à vontade. Os comentários, quando eu estou presente, não são muito bons, mas pronto, todos os meus colegas fazem um trabalho porreiro, portanto, podem acompanhar sem problemas, porque também há muito bom basquetebol, a NBA claramente é um mundo à parte, mas felizmente temos cada vez ligas a crescer e o nosso basquetebol também tem
tem jogadores muito interessantes e muito porreiro de acompanhar. Sim, eu lá está acompanhei. E, curiosamente, como eu te disse, acompanhando sábado o teu relato teu e do António Dias. E também, lá está, também vi, por exemplo, a supertaça do basquetebol feminino. Por isso, lá está, subscrevam o canal do FPB TV, que, como diz o José, bem, é gratuito e dá para ver. Aliás, até dá para rever os jogos que vocês perderam, essas coisas todas. Arthur, do teu lado, draft está muito calminho, não é? Só se querem saber lá do Buzelis e do Roy Allen mais para a frente, mas mesmo assim a malta pode seguir, não é? Lá nas redes sociais que volta e meia publicas qualquer coisa. Sim, tive de férias, estava farto de basquetebol, então tive que tirar um mês de férias para fazer o detox desta bola e agora as coisas vão aparecendo no Twitter, está aqui em baixo. E é isso. Estejam atentos porque pode vir a aparecer alguma coisa engraçada sobre rookies. É a única coisa que eu posso dizer. Sobre Buzelis, como vai encaixar nos Spurs e vai ser Não. Sobre rookies para esta temporada. Vamos ver. Estejam atentos. Ok. Vai aparecer alguma coisa e depois sim, vou tendo sempre alguma coisa, vou começar a fazer mais conteúdo agora que os jogos europeus já começaram. É sempre interessante, gosto sempre muito desta fase inicial em que os americanos estão a ver os jogos da NCAA do ano passado e eu começo a ver o Badalona contra o Barcelona e já do fim de semana passado. Acho que é algo engraçado e começar já a ganhar algum a agarrar já os primeiros pontos de dados sobre estes jogadores europeus que estão a aparecer. Exato. Mesmo a Euroliga também já vai começar já para dia 5, salvo 5 de outubro, no feriado nacional. A ACB foi a última a começar, já começaram todas as grandes ligas europeias. Exato. Incluindo também a nossa, como o José já tocou, Exato. a nossa Liga Portuguesa. Marcelo, do teu lado não há assim muita coisa, não é? Do teu lado não tem assim. Eu vou ser o que vou estar atento a tudo o que vai aparecer no Twitter, tanto podcast como vou consumir os podcasts, se podemos dizer assim, e conteúdo. E só agradecer também o convite de novo. E agora que vem a época de basquetebol, tanto europeu como universitário, como da NBA, por isso vamos conservar de basquetebol. Exatamente, estamos mesmo ansiosos, já está. Ansiosos, quer dizer, já tivemos aí o basquetebol nacional, mas entretanto já está bem a Euroliga e a NBA também já está a chegar à fase, já está de Media Day, Training Camp, e entretanto, volta e meia, lá está, já está a NBA, como nós gostamos de ver. Do nosso lado, Pausa Técnica, sigam as nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, e Instagram. Subscrevam no nosso canal do YouTube e também nas plataformas podcast, que atualmente, lá está, também estes episódios estão disponíveis também nas plataformas podcast. Os de junho, que foram precisando de off-season, não, só estavam disponíveis em vídeo, ou seja, no YouTube agora, vão estar naquelas plataformas que vocês já conhecem, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Grande abraço a todos, em especial aqui aos 3 adeptos aqui dos Spurs que ajudaram e fizeram aqui uma boa companhia para mais uma boa conversa aqui no nosso espaço e